Título 3º. Da organização do município. Capítulo 1º. Da administração municipal. Seção 1ª. Disposições gerais. Subseção 1ª. Dos princípios. Artigo 78. A administração municipal poderá instituir órgãos de cooperação ao planejamento municipal, integrados por associações representativas com atribuições e composições definidas por lei. Artigo 79. A administração pública direta, indireta ou fundacional do município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público, transparência e participação popular e eficiência, bem como todos os demais princípios constantes nas Constituições Federal e Estadual. Parágrafo único. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: Inciso 1º. As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. Inciso 2º. O acesso dos usuários a registros administrativos e as informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, 10 e 33 da Constituição Federal. Inciso 3º. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Subseção 2ª. Das leis e dos atos administrativos. Artigo 80. As leis e atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial do município, para que produzam os seus efeitos regulares. Parágrafo 1º. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida. Parágrafo 2º. Os atos que nomearem, ou que exonerarem servidores e empregados públicos municipais, deverão ser publicados no órgão oficial do município, no máximo, até a 2ª edição após os respectivos atos. Parágrafo 3º. A publicação a que se refere o parágrafo 2º deste artigo poderá ser resumida, devendo indicar o nome, o cargo ou emprego a ser preenchido, a secretaria e o departamento em que estará lotado. Artigo 80. A publicação de leis, resoluções e decretos legislativos indicarão, para fins de informação, a respectiva autoria, quando os projetos forem de iniciativa de vereador. Artigo 81. A lei deverá fixar prazos para a prática dos atos administrativos e estabelecer recursos adequados à sua revisão, indicando seus efeitos e forma de processamento. Subseção 3ª. Do fornecimento de certidão. Artigo 82. A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de 10 dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor, que negar ou retardar a sua expedição. Parágrafo único. As requisições judiciais deverão ser atendidas, no mesmo prazo, se outro não for fixado pela autoridade judiciária, a qual deverá justificar a sua fixação. Subseção 4ª. Dos agentes fiscais. Artigo 83. A administração fazendária, e seus agentes fiscais aos quais compete exercer, privativamente, a fiscalização de tributos municipais, terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Subseção 5ª. Da administração direta e fundações. Artigo 84. Somente por lei específica, poderá ser criada autarquia e autorizada, a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista, e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Parágrafo único.
O disposto no artigo 112, parágrafo 1º aplica-se às empresas públicas, e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos do poder público para pagamento de despesas ou custeio em geral. Subseção 6ª ponto da CIPA e CCA. Artigo 85. Os órgãos da administração direta ou indireta ficam obrigados a construir comissão interna de prevenção de acidente CIPA e, quando assim o exigirem suas atividades, comissão de controle ambiental CCA visando a proteção da vida, do meio ambiente e das condições de trabalho de seus servidores, na forma da lei. Subseção 7ª. Da denominação. Artigo 86. É vedada a denominação de próprios municipais, vias e logradouros públicos, com o nome de pessoas vivas. Parágrafo único. A denominação de que trata o caput deste artigo, deverá ser feita com observância do artigo 6º, inc. 14, desta lei. Subseção 8ª. Publicidade. Artigo 87. A publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, ainda que custeados por entidades privadas. Alínea A. Deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Alínea B. Não poderá conter nomes, símbolos ou imagem que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Subseção 9ª. Dos prazos de prescrição. Artigo 88. Os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, serão fixados em lei federal, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Subseção 10. Dos danos. Artigo 89. As pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.